Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Tudo bem com você, Nelson? Tudo bem, Elis? Hoje eu vou te responder com um símbolo. Também amo você. Ah, tá vendo? Olá Fica a fácil, todos. né? Sim. Olá a todos, bem-vindos ao canal para mais um vídeo e um símbolo para vocês também. Ah, olha, hoje ele tá amoroso, gente. Gostei desse começo desse vídeo. É assim, nós resolvemos falar, né, sobre o tarô e os símbolos, porque quando nós pegamos o tarô, ele tá, como diz o nosso amigo aqui, Nelson, recheado de símbolos, né? Porém, o que que ocorre? Depende muito da interpretação, né, de cada pessoa com aquele símbolo que ela pega ali, de repente, numa carta e olha, né? Então, nós trabalhamos, nós gostamos de trazer muito, por exemplo, aqui no canal, os números, né? Porque eles são muito retos, né? Quando você fala 2 mais 2 é 4, e ok, é 4. Agora, quando eu pego um símbolo, né? A gente vai até falar sobre essa carta hoje, né? Não tirando que todos os arcanos têm vários símbolos, mas nós vamos trazer hoje a carta do imperador e vamos falar, por exemplo, da coroa, né? Desse imperador. Porque eu posso perguntar para o Nelson, Nelson, o que, que significa, né, essa coroa para você? Ele pode trazer uma coisa. Eu pergunto para você que está aqui assistindo, e para você essa coroa? Você pode me trazer uma outra, né, um outro ponto de vista? E assim segue, tá? Mas hoje a gente vai meio que abrir e levar para um lugar só. Eu vou conseguir Ex- explicar isso para vocês durante agora esse vídeo. Mas eu quero levar já, soltar para o Nelson aqui essa história agora, porque a coroa, imperador, e daí tem um número também aqui por trás que fica sendo tão reto. Pode falar, Nelson. Tá com É você. bastante coisa, né? Então, vamos organizar um pouco a casa, né? Primeiramente, o símbolo, ocupa exatamente todo o tarô. Todo o tarô é recheado de símbolos. Cada arcano maior é um conjunto de símbolos, gerando um grande símbolo em cada arcano. Só que lembrando que arcano significa segredo, então a gente vai ver que símbolo e segredo, eles têm uma amizade profunda. E nos arcanos maiores, nos menores, no tarô inteiro, é todo cheio de símbolos, né? O mais hermético, eu digo, sutil, velado em simbologia nos arcanos menores é o tarô de Marsella, que tem pouca simbologia nos arcanos menores, mas o Waite, o Crowley, por exemplo, já trazem mais símbolos nos arcanos menores também, figuras, Isso. cores e detalhes, que são um conjunto de símbolos. E o símbolo é muito rápido, que nem brinquei, mas falando sério com vocês, o sentimento é real, mas esse gesto é um símbolo, simboliza um coração, o carinho. E sem palavras, antes de eu dizer, né, a Elis já falou, também amo você. O símbolo conversa com a gente. Ele tem um significado. Então, os símbolos valem mais que 1000 palavras, né? Tem o ditado que diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras, e uma imagem é um símbolo. Então, a gente tem símbolo nas letras, cada letra é um símbolo. A letra A é um desenhinho, é um símbolo, significa A. A letra B é um símbolo, etc. Aí a gente combina as letras e forma palavras. Então, a palavra cadeira, por exemplo, a palavra em si é um símbolo. Quando a gente lê, a gente tem a ideia da cadeira. Mas a imagem da cadeira, por exemplo, né, também é um símbolo. Só que a imagem é universal. Você mostra a imagem de uma cadeira para qualquer povo que fale qualquer língua, mas que reconhece uma cadeira, ele entende na língua dele que é uma cadeira. Sim. Mas se a gente mostra a palavra cadeira em português, para uma pessoa que fala russo, ela não sabe o que está escrito, por exemplo, se ela não conhece o português. Então, as imagens do tarô, os símbolos que ele carrega, são universais nesse sentido, que em qualquer povo, de qualquer língua, se identifica aquele símbolo, consegue pegar o significado daquele arcano, daquela imagem. Mas qual é
a vírgula aí do símbolo, a percepção que a gente tem do símbolo. Então, a gente pode, pessoas diferentes, perceberem coisas diferentes de um mesmo símbolo. Sim. Então, um exemplo, né, Elis, é o símbolo da cruz. O símbolo da cruz pode trazer algo muito alegre para uma pessoa e algo mais triste para outra. Né? Então, por exemplo, uma pessoa pode entender que a cruz é algo de luto, né? Está associado com alguma imagem de lápide, etc. Uma outra pessoa vê como um símbolo católico, sei lá, da ascensão de Cristo. Outra pessoa vê a cruz como um símbolo de atenção, que pode ser um cruzamento de uma avenida, então tem carro vindo, passando, tem que tomar cuidado quando vê a placa de trânsito lá, que tem uma cruzinha, fala, tem um cruzamento ali na frente. Exatamente. Então, tem várias possibilidades. E aqui, no canal, a gente trabalha muito a tentativa de afunilar o símbolo, mas não como uma imposição de percepção, mas como uma tradução mais fiel possível da vibração que aquele símbolo tenta trazer. E, por isso, os números com o afunilamento deles, que é 2 mais 2 é 4, 2 mais 3 é 5, 5 mais 8, 13. Então, essa precisão dos números ajudam a gente a ter um contato com os símbolos um pouco mais preciso, né? Sim. Porque, às vezes, o nosso emocional pode confundir a interpretação dentro da percepção de cada um. Sim, e o interessante é que a gente escolheu essa carta, né, do imperador, e eu estou falando aqui da coroa. A coroa, né, quando nós olhamos como símbolo, uma das interpretações, né, é que se aquela pessoa ali, ela tem aquela coroa, ela foi coroado, né, então ele foi escolhido, então ele pode ser um escolhido de Deus, né, então traz essa história toda. Mas e aonde que eu acho isso, por exemplo, no número? Porque se foi um escolhido por Deus, então tem uma ligação essa coroa com o espiritual, com uma divindade, ou com, sabe, que ligação que faz essa coroa com o espiritual? Aí deixa eu olhar um pouco mais. Quando que o imperador vai se conectar com o espiritual? Sim, tem o número 4, né? Começo, meio, fim, recomeço. Então, é um carimbo aqui forte, né? Do espiritual. Tá, mas o 4 é o 4. Mas a coroa, de repente, eu estou falando, então quem tem uma coroa é escolhido por Deus, está totalmente ligado com o divino. Mas uma pessoa pode vir e falar, não, mas quem tem uma coroa é um tirano, porque ele tem o poder. E aí, por isso, eu vou afunilar. Não, mas eu posso olhar esse 4, começo, meio, fim e recomeço. Então, eu consigo afunilar mais para esse espiritual, esse serviço, né? Esse servir, tá ligado, né? Tem uma ligação divina. Mais ou menos esse exemplo que nós queremos passar agora, utilizando essa carta do imperador. Mas tem outros arcanos também, né, Nelson? Tem outros arcanos, e ainda avançando um pouquinho no imperador, ele forma um número 4 com a perna, ele segura um cetro que na ponta tem um globo que representa o mundo, e em cima do globo tem uma cruz, que é uma outra referência ao número 4. E na Cabala a gente vai ver que o 4 está ligado com uma esfera que se chama misericórdia. Então, o imperador, coroado, escolhido, mas na direção da unidade por essa energia de recomeço, né, de engate com algo mais ilimitado. No tarô de Marsella, que é o que eu estou mais mentalizando aqui, falando com vocês, o imperador não se senta no trono. Então, isso também é um detalhe interessante, de que não exerce o poder com a tirania que, como eles disse, pode sim estar embutida na ideia da coroa. Mas todo o conjunto sutil do arcano do imperador coloca essas palavras, ele tem o poder, ele tem a coroa, ele tem o cetro, ele tem o trono, mas não senta. Ele é todo vinculado com a força do número 4, pelo formato das pernas, pelo número do arcano, pela cruz no alto do globo, mas não senta no trono. E vem com essa força de misericórdia. É um servidor, na realidade, é um poder a serviço, né? É um poder não tirânico. E
bem interessante também ver essa coroa em outros arcanos, como a gente vai falando que a Imperatriz também tem uma coroa, o carro, o cavaleiro, o condutor do carro, né? Também usa uma coroa. Sim. No arcano da torre, tem um rei caindo, um dos personagens que está despencando da torre também é um rei que também usa uma coroa. Então é interessante perceber que esse símbolo aparece, a coroa em particular, né, que a gente está cravando aqui, aparece em vários arcanos. E isso é bem interessante. E um outro ponto e agora, né? O que você faz com toda essa informação? Então, aqui, como o Nelson acabou de falar, você pega o seu tarô, né? Então, você vai olhar para esse arcano do imperador, e aí você vê o símbolo da coroa, o cetro, esse mundo, a cruz, a perna cruzada, né? Ali formando o número 4, o número que ele traz, e daí quando você consegue observar todo esse conjunto de símbolos, esses símbolos eles trazem uma informação, né? Para você conseguir ali decodificar essa carta. Né? Então, essa é a importância, né? E você conseguir fazer uma construção ali, né? Observar esses símbolos para ter uma construção da carta e interpretar. Pode falar, Nelson. E até para auxiliar a memória, né? Às vezes, para lembrar do arcano, a própria imagem do símbolo, a gente vai construindo esses significados com as imagens. Quando você olha para a imagem, aquele significado já volta para você, né? Sim. E o símbolo é tão poderoso que, às vezes, ele conversa com a gente, né? Olhando aquele símbolo, todo esse enredo, tipo, tudo que a gente está falando aqui nesse vídeo de hoje. Se você ouvir com o arcano do imperador do lado e vai associando com aquela imagem, aí fala, será que eu lembro tudo que falou no vídeo? Quando você olha para aquela imagem, você vê que lembra. E agora, Nelson, só para finalizar uma pergunta aqui, que eu acredito que as pessoas podem trazer, né, até agora, vendo a gente falar isso. Tá bom, então, se cada símbolo uma pessoa consegue interpretar de uma forma diferente, como é que vai lidar com isso na hora que vê todos esses símbolos, né? Então, uma pessoa vai interpretar de uma maneira, outra vai interpretar de outra, como que lida com isso, do teu ponto de vista? Na realidade, essa divergência de interpretação, ela não é proibida, né, e nem um problema, na realidade. O problema, entre aspas, pode surgir quando essa interpretação particular é muito particular e ela destoar de um todo, né? Então, todos esses símbolos são escolhidos a dedo por gerações e gerações de sábios, trabalhando em cima dessas mensagens, porque revelar ou falar sobre o oculto é muito difícil, porque é falar de um território muito sutil, muito delicado. Não é tão simples quanto falar de um vaso, de uma cadeira, de uma coisa objetiva que você consegue medir, apalpar, segurar. Falar do invisível é andar num campo sutil. E os símbolos tentam ajudar a gente nisso. Então, quando a gente trabalha com uma simbologia dentro de uma métrica, uma estrutura, essa interpretação começa a ficar menos vinculada à percepção própria. Mas mesmo que vincule, se a pessoa falar assim, não, eu percebo assim, mas se ela percebe assim e tem uma estrutura que consegue orientar essa pessoa, ok, não vejo problema. Mas é difícil, porque, em geral, a nossa percepção é muito delicada e ela é onde a gente vai efetuar a grande alquimia. Então, se eu coloco a minha percepção como meu próprio guia, meu próprio orientador, eu corro um risco de ficar preso na minha própria percepção e é muito difícil trabalhar alguma alquimia nesse território invisível. E como que faz para não ficar preso nessa percepção? Tipo, eu estudo, é o quê? Isso. A pessoa vai buscar um conhecimento, um entendimento, né? Onde que ela vai? Mas então, aonde que eu identifico que eu não estou preso na minha percepção, né? Para conseguir, né, decodificar essa carta, por exemplo. Perfeito. Através mesmo de estudo e de construção
tanto filosófica quanto estrutural nesse estudo. Em geral, a gente se orienta muito, nos nossos próprios estudos aqui, né, Elis, em conhecimentos que vêm estruturados de vários segmentos de sábios. Por exemplo, a Cabala, o Kybalion, o próprio Tarô, mas, entre outras coisas que a gente estuda para trabalhar tudo isso, e sempre seguindo métricas, padrões, e tem alguns momentos no estudo, né, que os nossos sentimentos são confrontados. E isso é muito bom, porque quando confronta, é quando a gente percebe que, opa, tem uma pista ali que sozinho ia ser difícil perceber. Então, sem dúvida, sintetizando a pergunta, a palavra-chave mesmo é bastante estudo. Estudo. Então fica a dica, né, para as pessoas que querem aí trabalhar esse lado dos símbolos, né, com o tarô, é estudar, vamos trabalhar bastante o arcano do eremita, né? Sim. E a gente consegue desvendar toda a história e decodificar melhor, né, as cartas. Fica essa dica, então, para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá, do vídeo. Qualquer dúvida, vocês podem escrever aqui nos comentários. Não esqueçam de compartilhar também, curtir. Faz tempo que a gente não pede isso, né? Apertar o sininho, né, para ser notificado dos próximos vídeos aí que a gente vai fazer, tá bom, gente? E até o próximo vídeo. Tchau para vocês. Até. Tchau.